Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz e sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. E desde já vou pedir a vocês, carecidamente, que vocês possam se inscrever no canal, se eu possa curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos. Por favor, não deixe de curtir a gente, ativar o sininho, compartilhar, porque é de muita importância que você faça parte desse grande ministério que é o programa Podcast Palavra de Deus, para que a gente possa espalhar a Palavra de Deus para o mundo todo. E você que está nos acompanhando já desde o início, como o pastor Antônio, que está aqui junto com a gente aqui, seja bem-vindo, pastor. Ele sempre fala: caderno do lado, caneta, para vocês anotar tudinho, porque ele gosta de dar detalhes por detalhes, vírgula por vírgula da explicação do nosso estudo. E o nosso estudo, nós estamos em Apocalipse capítulo 3, na última carta da igreja, que é da sétima igreja, né? Estamos em Laodiceia, no versículo 18. Então anota aí, capítulo 3, versículo 18, a última igreja, que é Laodiceia. Pastor, seja bem-vindo, fique à vontade, pastor. Boa tarde, boa noite ou bom dia, de acordo com onde é que as pessoas estarão nos ouvindo. Mais uma vez, agraciado seja eu pelo privilégio de estar aqui compartilhando as Escrituras. Muito agraciado, eu me sinto lisonjeado, me sinto muito alegre, me sinto muito cheio de paz para poder compartilhar esse ensinamento sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu sempre falo, mantenha aí tudo aquilo que foi falado. Vamos fazer rapidamente, a revisão das 7 igrejas, rapidinho, para você que está acompanhando o estudo aí. Primeira igreja é a igreja de Éfeso. Esse castiçal aqui não é um símbolo para ser adorado, nem venerado e nem para ser um símbolo de idolatria nosso. Simplesmente esse castiçal, os hebreus, Israel usava para iluminar o templo de Jerusalém, e as casas da época era colocado esse castiçal e acesa as luzes para alumiar as casas dos hebreus. Isso era muito usado, né, lá em Israel, na Judéia. Então, no Apocalipse passou a ser o símbolo da igreja de Cristo, as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1, verso 20. Então vamos lá. Éfeso é o primeiro braço. Éfeso é uma igreja que foi brotada na doutrina, foi brotada no evangelho, mas ela deixou o primeiro amor, e assim ela foi repreendida pelo Senhor Jesus para que ela voltasse ao primeiro amor. O segundo braço é a Esmirna. Esmirna foi uma das igrejas mais aprovadas pelo Senhor Jesus. É uma igreja que eles lutaram, que eles perseveraram, uma igreja que eles foram fiéis. Não há repreensão, não há advertência para a igreja de Esmirna por causa do comportamento deles como cristão. Terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo também uma igreja que a princípio ela era uma igreja muito aprovada pelo Senhor Jesus, enquanto estava na liderança de um homem de Deus chamado Antipas. Depois da morte de Antipas, que era o líder da igreja, a igreja passou a ser silenciosa e tolerar heresia. Então, a igreja de Pérgamo, a terceira, é uma igreja tolerante e uma igreja silenciosa. Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Tiatira, uma igreja que também é uma igreja que começou a tolerar, uma igreja que começou a entrar doutrinas de Jezabel dentro da igreja. A igreja passou a ser tolerante e relaxada. O tema da igreja de Tiatira. A quinta igreja, a igreja de Sardes.
Sardes é uma igreja morta, uma igreja que tinha uma aparência, uma igreja que tinha aparência de que vivia, uma igreja que tinha muito a mostrar para a sociedade, mas espiritualmente ela estava morta. Então o tema da igreja de Sardes é a igreja morta. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, é outra igreja muito aprovada pelo Senhor Jesus. É uma igreja que guardava a palavra, uma igreja que obedecia o evangelho do Senhor Jesus. A sétima igreja, a igreja que nós estamos comentando agora, que nós vamos terminar possivelmente hoje, que traz o tema igreja morna e convencida. É o tema da igreja de Laodiceia, morna e convencida. Nós paramos no verso 17, o último episódio. A gente vai dar início ao verso 18, correto? 18. E para a gente entender entre o verso 17 e 18, o Senhor falou sobre a questão de cego e nu no último episódio, no verso 17. A igreja era miserável, pobre, cego e nu. Nós comentamos o episódio passado que era chamado de miserável e pobre, embora Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia. Nós aprendemos a semana passada que Laodiceia pertencia à região da Frígia. A Frígia é composto pelas principais cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Essas três cidades eram consideradas maiores. Tinha outra cidade, outros distritos. A Frígia pertencia à Ásia Menor. Hoje é considerada uma Turquia Oriental. Turquia é a região ali da Turquia, que é composto da Galácia, da Frígia, da Capadócia, do Ponto. Aquela região hoje ali se tornou a atual Turquia Oriental, a Turquia. Então, essa região, a cidade mais rica era Laodiceia. Nós aprendemos também que Laodiceia teve um terremoto 60 depois de Cristo, que todas as cidades começou a pedir dependência de Roma para poder ajudar a erguer a cidade. Laodiceia não quis receber ajuda do Império Romano porque ela era tão rica financeiramente que ela por si própria ela se reestruturou por causa do dinheiro, por causa do valor econômico que eles tinham. Então ela era miserável e pobre espiritualmente, mas era rica financeiramente. Até hoje ela é rica. Hoje ela é chamada, porque só está em ruínas. A antiga Laodiceia está em ruínas. 6 quilômetros de Laodiceia hoje é a atual chamada Denizli, a 6 quilômetros das ruínas de Laodiceia está a atual Denizli. É uma cidade próxima, é uma cidade rica, é uma cidade da Turquia. Turquia é considerado hoje oriental e ocidental, que ela pertence à Europa e ao Oriente, a Turquia. Então é um país rico, um país próspero. Denizli hoje, uma cidade próspera. Na época da implantação de Laodiceia, ela era considerada a cidade mais rica da Ásia, da Frígia. A Frígia pertencia à Ásia. Então, ela cega e nu, ou seja, Jesus chama ela de uma igreja cega e nu, porque era uma igreja morna. Aí nós paramos aí no verso 15, no verso 17 nós paramos. Sim. Verso 18 agora. O verso 18 é mais a questão de aconselho, é Jesus dando conselhos. Vamos lá. O verso 18 diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueças e vestes brancas, para que te vistas,
e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Veja bem, primeiramente nós vamos ver tanta misericórdia do Senhor Jesus, que ela não elogia, Jesus não elogia a igreja de Laodiceia, vai dar conselho. Vou repetir. No verso 18, Apocalipse 3:18, em toda a carta a Laodiceia, Jesus não elogia ela. Muito pelo contrário, Jesus está repreendendo. Jesus está dando palavra de repreensão. Chega no verso 18, Jesus vai dar conselho. Jesus vê o estado deplorável, o estado de miséria, o estado de completa invalidez da igreja de Laodiceia. Ou seja, quantas Laodiceia tem no dia de hoje deplorável? Se o Senhor Jesus colocar o prumo dele, se o Senhor Jesus colocar o nível dele, para nivelar as igrejas, e o prumo para prumar as igrejas, tem muitas igrejas no Brasil, no mundo, que ela está no mesmo patamar, no mesmo caminho que a igreja de Laodiceia. Ou seja, tem igreja rica, igrejas ricas, membros ricos, igrejas com ministérios, com grandes pastores, com grandes congregações luxuosas, mas ela está miserável. É o texto que está dizendo aqui. Não é a minha cosmovisão, não é a cosmovisão do irmão Antônio. É uma realidade que o Espírito Santo está dizendo aqui nas igrejas, a de Laodiceia. Igreja rica financeiramente, igreja cheia de membros, igreja cheia de ministérios, de uma estrutura maravilhosíssima. Mas Jesus está dando conselho. Olha o conselho de Jesus, verso 18: aconselho que de mim compre ouro provado. O ouro tem que ser provado no fogo. O ouro, quando você acha ele na natureza, o ouro ele é como se fosse uma pedra, como se fosse um objeto que você não dá valor nenhum para ele. Quando ele é refinado, quando ele passa pelo fogo, o ourives vai fazer o processo que tem que fazer para o ouro ficar precioso, tem que passar por um processo. Então Jesus diz assim, aconselhos que compre de mim ouro provado pelo fogo. Comprar ouro provado. Vamos agora interpretar essa passagem aqui, que Jesus está mandando comprar ouro. É a mesma coisa que Jesus está querendo fazer assim, é a mesma coisa que Jesus está querendo dizer assim, vocês se santifiquem, vocês orem, vocês leiam as minhas escrituras. Isto é o verdadeiro ouro, o verdadeiro riqueza. Compre de mim. Jesus está mandando comprar. Não significa que Jesus está pedindo um preço alto para que compre dele, não. Muito pelo contrário. A expressão comprar é até de graça, porque a salvação é de graça. A salvação está escrita em Efésios 2:8, sois salvos pela graça por meio da fé. Então, o conselho de Jesus aqui é que a igreja ela comprasse dele ouro provado pelo fogo. Então quer dizer que, tipo assim, comprar de Jesus significa tomar posse. Tomar posse, adquirir. né? Na verdade, Jesus já pagou o preço. O preço do ouro que Jesus nos dá, ele já pagou. Pagou na cruz. Pagou na cruz. Então, na verdade, é um trocadilho, né? Jesus está mandando comprar dele, mas na verdade ele já pagou. Para que nós tenhamos esse ouro
Jesus já pagou o preço. Aconselho-te que compre de mim ouro provado pelo fogo. Às vezes, a riqueza que nós temos aqui na terra, a riqueza espiritual que nós temos, ela é provada pelo fogo. Por quê? Porque a recompensa está depois. Jesus, ele te dá a riqueza, mesmo você não vê aquela riqueza na hora, no momento. Nós não vemos a riqueza que nós temos aqui, a riqueza espiritual. A riqueza espiritual, o ouro que nós temos, o ouro provado. Por quê? É um conselho do Senhor Jesus que compre ouro provado pelo fogo para que te enriqueça. A riqueza nossa, às vezes nem está aqui nesse momento, nem está agora na terra com nós, porque Jesus está vendo o futuro. Deus está vendo lá na frente. Deus está vendo o que dá por vir. Agora eu vou pegar um outro versículo de outra passagem bíblica para fomentar, para enriquecer o nosso ensino. Agora vejam o que diz em Mateus 6, 19 e 20. Mateus, anote aí na sua casa, anote aí no seu caderno, 6, 19 e 20. Mateus 6, 19 e 20. Mateus 6, 19 diz assim, ó, Jesus falando, ó: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas escuta isso aqui, verso 20: mas ajuntai tesouros no céu, ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam. Agora espera isso aqui, veja bem isso aqui. Olha o conselho que Jesus está dando lá para a igreja de Laodiceia. Agora olha o conselho que Jesus está dando aqui para todos nós. Junta os dois conselhos. O conselho que Jesus está dando para a igreja de Laodiceia. Olha o conselho que Jesus está dando aqui em Mateus: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Quando Jesus aconselha não ajunteis, para nós que estamos aqui no estudo, para vocês entenderem, explica para a gente, não junteis o tesouro da terra, porque muitas pessoas pensam que Jesus não é a favor de prosperidade, quando fala assim, não junteis o tesouro da terra. E tem gente que fala assim, que tem muitas pessoas que são religiosas demais e interpretam a palavra de Deus errado, e fala que prosperidade não vem de Deus, que aí coloca aquela parte do versículo do rico e do lado vem do rico. Então explica para a gente melhor, quando Jesus fala, não junteis o tesouro da terra, mas sim do céu. Na verdade, o tesouro, o que Jesus quer dizer aqui, não ajunteis tesouro na terra, Jesus está dizendo o amor pelas coisas terrenas. Aqui na terra nós precisamos ter a nossa renda para sobreviver. Nós temos que trabalhar para ter nossa renda. Nós temos que trabalhar para ter nossos bens. Eu sempre sou a favor de ter bens na terra, mas trabalhando. Fora disso, pelo menos para mim, eu não quero. Meus bens, aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, que é para minha sobrevivência, é devido a trabalho. Então, Jesus nunca, o Evangelho nunca, nem os apóstolos, nem Jesus, nem o Evangelho, nem os apóstolos nunca reprovou a possessão de bens. O ser humano pode ter possessão de bens. O ser humano pode ter ouro, pode ter prata, pode ter dinheiro na Suíça, pode ter prédio, pode ter carro do ano, pode ter o que for de bens materiais. O que Jesus está querendo dizer é que nossa esperança, que a nossa riqueza, que o nosso apoio não seja na riqueza da terra. Por isso que Jesus está dizendo, não ajunteis riqueza. Ou seja, as coisas que na terra, ela não seja juntada, porque nós temos uma pátria, nós temos outro lugar para habitar.
Então, todos os bens materiais que Deus deu aqui na terra, ela tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo para ajudar o próximo, objetivo para manter a organização da sociedade aqui na terra. Tem os menosprezados, que tem que ter o apoio dos mais bem-sucedidos, que isso não existe, não existe essa lei no coração do homem, porque o homem tem um coração duro, o homem tem um coração. Então, nosso tesouro tem que estar no céu, porque é lá que está o nosso tesouro. A nossa Jerusalém está lá, a nova Jerusalém está lá, ela vai descer sobre a nova terra, ela vai ser a capital da nova terra. A nova Jerusalém está lá, a nossa habitação está lá, as ruas são de ouro. A nova Jerusalém, os muros de pedras preciosas, lá vai ter a árvore da vida, lá vai ter o mar de vidro, lá vai ter tudo do bom e do melhor. Lá nós não vamos envelhecer mais, então nossa riqueza tem que estar lá, porque aqui é sombra dos bens futuros, Então, Jesus dá conselho para que nós viemos a ter a nossa riqueza. É o que Jesus está dando um conselho aqui para a igreja de Laodiceia: riqueza espiritual. O que significa isso? Que você tem que ter mais responsabilidade. Eu tenho que ter mais responsabilidade no espiritual. Aconselho que compre de mim ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas. Veste branca significa pureza, significa santidade, significa personalidade, caráter, boa índole, significa nossa moral. Veste branca, inclusive a igreja de Jesus tem que ter as vestes brancas. Escuta isso aqui. A igreja de Jesus, ela foi chamada para ter as vestes brancas. A igreja de Jesus, ela foi chamada para ter as vestes brancas. De acordo com o que a gente andou estudando, toda a advertência e a conselho, de Jesus para as 7 igrejas. Nesse período dessa advertência e aconselhamento de Deus, até hoje, a igreja não está seguindo o verdadeiro propósito que Deus direcionou à liderança. Tá. Inclusive, a igreja não é cimento, não é areia, não é laje, a igreja não é denominação. As pessoas estão muito equivocadas. Muito equivocadas. Denominação só serve para colocar ordem e decência aqui na terra, mas na verdade a igreja de Jesus, as vestes brancas, eles são aquelas minorias que tem em todo mundo, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e são os verdadeiros cristãos que estão esparramados nos 4 cantos, que carregam as vestes brancas, que são os cristãos verdadeiros que choram, os que têm muita dificuldade, mas estão dentro do reino, não dentro da denominação, não dentro de uma parede de laje, uma parede de cimento e areia. Então, vestes brancas, na verdade, o remanescente de Jesus, a igreja de Jesus, desde quando ela foi fundada até hoje, ela tem as vestes brancas. É essa que Jesus vai vir buscar. Jesus, quando a Bíblia fala do encontro de Jesus com a noiva dele, a noiva que está de branco, é esse remanescente que está na terra. Então, aqueles irmãozinhos simplesinhos, as igrejas simplesinhas, os pastores que estão aí lutando para pregar a verdade, esses são as vestes brancas. Você não me vê, eu não te vejo de vestes brancas. Não, pelo olho físico você não consegue ver vestes brancas. O veste branca é simbólico. Então, remanescente, a igreja de Jesus sempre teve, desde Atos até agora. É essa que Jesus. Se não tiver, Jesus vai vir buscar quem?
Se não tiver a igreja de Jesus, se não tiver a igreja vestida de branco, Jesus vai vir buscar quem? Então, é claro que Jesus sempre teve. Sempre teve. E nós temos que ter essa fé. Nós temos que ter essa fé. Nós temos que ter essa certeza de que nós estamos no hall deste medo. Se eu não tiver essa certeza, para que nós estamos pregando o Evangelho? Para que nós estamos dentro de um sistema evangélico, o Evangelho de Cristo? Então, se eu creio no Evangelho, se eu creio na minha salvação, se eu creio no Senhor Jesus, eu tenho que crer que eu estou vestido de vestes brancas para encontrar com Cristo. Então seria inútil pregar um Deus vivo, pregar ressurreição, pregar salvação, se eu não crer que eu tenho as vestes brancas sobre mim. As vestes brancas. Então, vestes brancas é um simbólico da pureza, da santidade, da inocência, da moral, do caráter, do perseverar. São símbolo das vestes brancas. Jesus vai vir buscar a sua noiva. A noiva é a igreja de Jesus. Quando a igreja foi arrebatada, Jesus vai tirar um pouco dos quatro cantos da terra. Dos quatro cantos da terra. Por isso que nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que cada dia, porque o cristianismo é diário, o cristianismo é todo dia. Para quê? Para nós não sermos pegos de surpresa. Já pensou que se Jesus vier hoje, como está nossas vestes? Como está a veste da igreja? Escuta isso aí. Se Jesus vier hoje, como está as vestes de muitos, de pastores, de congregação, de pessoas. Então, a Bíblia diz aqui, vestes brancas. Agora vamos pegar um outro versículo que fala de vestes brancas, lá no Antigo Testamento. Eu vou lá agora em Eclesiastes 9:8. Abre aí na sua casa aí, Eclesiastes depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 9:8. Eu gosto muito desse versículo. Eclesiastes 9:8. Eclesiastes 9:8 diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou repetir. Eclesiastes 9, versículo 8, está escrito assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Em todo tempo sejam alvas suas vestes. Todo tempo. Então quer dizer que o cristianismo é o dia a dia. Em todo tempo. As nossas vestes não podem estar brancas só dentro da igreja. As nossas vestes não podem estar brancas só dentro de casa. As nossas vestes têm que estar brancas no meio de uma sociedade pagã, dentro da igreja, dentro de casa, dentro da família. Por isso que Jesus está dizendo aqui, aconselho que compra ouro provado no fogo para que enriqueça, e as vestes brancas para que vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Vai ser uma vergonha no dia da volta de Jesus. Essa vergonha da tua nudez significa o pecado, né? Nudez significa o pecado, imoralidade significa, ou seja, tudo aquilo que é a imperfeição que os seres humanos ficam sempre buscando. Então, a vergonha aqui é o pecado. A vergonha aqui a nudez aqui, a vergonha, é o ser humano entregue para o pecado, entregue para a incredulidade, entregue para as concupiscências, entregue para a carnalidade, para o materialismo desenfreado. Ou seja, a pessoa está totalmente
sem Deus, ou seja, está vegetando nesse mundo. Então, um ser humano vegetando. Então, veja bem, Jesus está dizendo assim, ó, que unge os teus olhos com colírio para que veja. Esse unge os teus olhos com colírio, essa palavra colírio tem algum espiritual, ou seja, colírio é aquilo que você está com problema nos seus olhos fisicamente. Você vai no oculista, ele passa um colírio para poder aliviar a dor, para para poder curar as doenças dos olhos. Então o colírio do Senhor Jesus aqui é para curar, para que as pessoas tenham uma visão do reino de Deus, não a visão deste mundo. Colírio. Aí eu vou lá no Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Salmo, abre aí na sua casa aí. Salmo 119, 18. Achou aí? Pode ler se achou. Salmo 119, versículo 18. Pode ler. Verso 18. Não, perdão. 119, 18. Pode ler. 119, 18. Abre tu os meus olhos para que vejas as maravilhas da tua lei. Ou seja, desvenda os meus olhos, o colírio. Desvenda os meus olhos para que eu veja a tua lei. Que lei é essa? Não é a lei do Pentateuco, não é a lei de Moisés, porque você vê a lei que é o Evangelho do Senhor. A lei, as coisas de Deus. Desvenda os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas da lei do Senhor. Então, Jesus está dando conselho à igreja de Laodiceia para que ela compre ouro provado pelo fogo, para que ela enriqueça, que ela seja enriquecida espiritualmente, que ela seja vestida de vestes brancas, para que não apareça a vergonha, porque veja bem, olha aqui, preste atenção nisso aqui que eu falo, vou abrir uma aspa aqui. No dia da volta de Jesus, no dia do arrebatamento, no dia vai haver muita surpresa. Inclusive essa surpresa vai ser no meio eclesiástico, vai ser no meio até da liderança. Vai ter muita vergonha. Por quê? Porque muitos vão dizer assim, ó, Senhor, no teu nome eu curei. Senhor, no teu nome eu visitei. No teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para quem Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso para muitos que serviam a Ele, inclusive para a liderança, para seu bem prazer, o seu conhecimento, os seus conhecimentos. Jesus não está falando aqui de pequenininho, não. Jesus está falando de liderança. Olha, eu vou repetir. Lá no Sermão da Montanha, isso está lá em Mateus, lá no Sermão da Montanha, capítulo 6, 7 e 8, que conta essa passagem, Jesus fala assim, ó, muitos me dirão naquele dia, em teu nome curei, em teu nome eu visitei hospital, em teu nome eu fiz caridade, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Qual é a resposta? Não vos conheço. Então, vergonha. Por isso que nós, isso vale do pequeno ao grande, fala da cúpula, fala da hierarquia, fala da igreja. Por isso que todos os dias nós temos que viver o cristianismo, para não ser pego surpresa. É por isso que, entre esse princípio que o senhor citou agora, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, que nem todos que fazem barulhos, ou seja, que visitam, que fazem isso aquilo, são aqueles que se diz cheios de Espírito Santo. Com certeza. Às vezes aquilo ali é algo emocional, emocional. Pode ser que até a princípio foi para o Senhor. Imagina você, uma pessoa que se converte a Cristo, ele começa
fazer a obra de Deus legítimo. Ele começa a ir nos hospitais, fazer oração para os doentes. Ele doa bens para os pobres. Ele é um contribuinte fiel. Ele é um contribuinte fiel. Mas com o passar do tempo, ele começa a se desviar, ele começa a voltar para as coisas do mundo, ele começa a deixar de fazer essas coisas. Ele volta para o mundo. Ou seja, as primeiras obras dele, ou dela, poderia ser verdadeira, mas se desviou. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Essas obras nós temos que fazer. Visitar, fazer as coisas que é o Evangelho, que é a igreja. Isso, nós somos responsáveis por isso. A igreja de Jesus é responsável por isso. Visitar, levar os dons espirituais, curar as pessoas, ação social no nosso meio. Isso aí é dever nosso, é dever da igreja. O Evangelho não exclui essas coisas, não. O que o Evangelho diz é que nós fazemos essas coisas, mas com o passar do tempo as pessoas se desviam do Evangelho. As pessoas deixam o Evangelho e voltam ao vômito, voltam ao lamaçal do pecado. Ou também tem pessoas que fazem seu bel prazer, faz a obra de Deus e quer ser vista, quer aparecer o seu egocêntrico. O que minha mão direita fez, não precisa saber a minha mão esquerda. A gente tem que fazer por amor. Ação social tem que ser por amor. Ser bons contribuintes, contribuição, que a Bíblia ensina, contribuir para a obra de Deus. Então, muitos vai aparecer a vergonha. Olha o que Jesus diz assim: para que não apareça a vergonha. E vai aparecer muita vergonha. E nós temos que tomar esse cuidado. Isso vale para todos nós. Para todos nós. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que nascer todo dia. Nós temos que arrepender todos os dias. Para não aparecer a vergonha dos crentes de uma igreja. Porque no dia do juízo final vai aparecer muita vergonha, muitas pessoas vão ficar envergonhadas, e nós temos que tomar cuidado para não entrar nesse rol de membros, de serem envergonhados pelo Senhor Jesus. E o 19 fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Ser, pois, zeloso e arrependido. Eu repreendo e castigo. Está vendo o amor de Jesus aí? Mesmo um ser humano, mesmo uma congregação, uma igreja, quando ela precisa ser repreendida, às vezes quando aparece alguma repreensão, aparece uma correção do Senhor, não significa que Ele deixou de nos amar. Porque a repreensão de Jesus é para poder nos acolher. Então não tenha medo quando a repreensão dele vir, quando vir a correção dele. Às vezes pode até doer. Dói. Às vezes uma congregação, às vezes uma pessoa, às vezes um crente, ele está fazendo coisa errada. Aí Deus manda aviso. Como que Deus manda aviso? Pela sua palavra, na consciência. Deus manda aviso. E a pessoa não quer deixar o erro, não quer deixar as coisas erradas. Aí de uma hora para outra aparece uma catástrofe, aparece uma coisa ali. Aquilo ali muitas das vezes foi uma repreensão. Olha o que Jesus diz: eu repreendo e castigo. Você quer ver o Salmo 23? O que o Salmo 23 fala? Que Deus tem o cajado e a vara. Para que serve o cajado e a vara? Salmo 23, o verso que diz assim:
O teu cajado e a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é a vara? A vara é para bater na ovelha. Sabe o que é o cajado? O cajado é em forma de um guarda-chuva. Ele tem uma curva é chamada de cajado. Então o pastor, para apacentar a ovelha no Oriente Médio, ele tinha uma vara na mão e um cajado. Para que a vara? Para bater na ovelha quando preciso. Para que o cajado? Para meter o cajado no pescoço da ovelha e trazer a ovelha e corrigi-la. O que diz o Salmo 23? A tua vara e o teu cajado me consola. Está vendo como é que é as coisas de Deus? Então, às vezes, meu irmão, quando você tiver uma repreensão de Jesus, quando Jesus te corrigir, não fica de carinha feia, não. Não fica praguejando, não. Dizendo que Deus não está olhando, que agora eu não vou na igreja mais, que agora não quero saber mais de ser crente. Por quê? Porque o cajado do Senhor Jesus, a vara do Senhor Jesus e o cajado do Senhor Jesus às vezes vai doer. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Olha o que diz aqui, verso 19, Apocalipse 3,19. Olha Jesus dizendo: eu repreendo e castigo a todos os que amam. Vou repetir. Eu repreendo e castigo a todos os que amam. Aí Jesus vai dar outro conselho. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Zeloso, zelar. O que é isso, ser zeloso? Ter cuidado, né? Isso vale para nós, tá? Isso vale para todos, vale para você e vale para mim. Eu não vou colocar as pessoas lá fora, não. Eu vou pôr para mim, para você, para nós. Nós temos que zelar mais. Zelo. O que acontece? Hoje, as pessoas estão fazendo as coisas de qualquer maneira. As pessoas vão para o culto, igual vai para uma partida de futebol no Maracanã assistir Flamengo e Vasco. As pessoas vão para a igreja, não tem nem horário para ir para a igreja, chega na igreja depois que começou a mensagem, depois que começa o louvor, vai para a igreja de qualquer maneira, às vezes dentro de casa ou às vezes dentro da família de qualquer maneira. Não tem temor de Deus, não tem reverência. Mas olha o conselho que o Senhor Jesus dá no verso 19. Sê, pois, zeloso. Jesus está mandando que os crentes de Laodiceia sejam zelosos, mas os crentes de Laodiceia representam todos. Olha, hoje, olha, agora preste bem atenção. Deus me coloca como profeta, Deus me coloca como doutrinador, Deus me coloca como mestre das Sagradas Escrituras. Eu vou falar agora com a liderança, vou falar agora com a cúpula. Preste atenção. Tem pastores servindo a Deus de qualquer maneira, que não assiste mais a hora do louvor. Às vezes, quando o louvor é entronizado, vou dar um exemplo. Às vezes o culto começa às 7h30. Geralmente nas igrejas o culto começa às 7h30. Sim. De 7h30 a 8 horas, geralmente é o louvor, meia hora. Tem líderes, tem pastores, tem obreiros que não sentam para poder participar do louvor. O que significa isso? Que o louvor é só para os pequenininhos? O louvor não é para mim, pastor, não é para você, reverendo, não é para você, apóstolo, não é para você, bispo, não é para você, presbítero. Gente, Jesus está mandando ser zeloso. Será que Jesus está mandando ser zeloso aqui só para o pequenininho da igreja, só para o membro pequeno? Não. Jesus está mandando.
Para quem que Jesus está mandando ser zeloso? Jesus está mandando para a igreja dele, todos. Aí o que acontece? Pastores desmazelados vai subir no santuário, na hora que vai pegar o microfone, falta de zelo, falta de santidade, falta de reverência. Pastores que ficam no escritório, que só sobem para o santuário a hora que vai pegar o microfone. O que Jesus está mandando aqui? Ser zeloso, responsável, ser temente a Deus. Aí tem líderes que a maior cara deslavada entra no santuário de qualquer maneira. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, meu irmão, subia no altar uma vez por ano. Mesmo assim teria que subir com a corda amarrada na cintura. Sabe para quê? Porque se ele tivesse fora do temor, se ele tivesse fora do selo de Deus, ele era fulminado por Deus. E agora nós vamos levar de qualquer maneira? O que está escrito aqui? No verso 19: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende. O que é arrepender? Eu já falei aqui. Arrepender vem de uma palavra grega que quer dizer metanoia. Metanoia é voltar em sentido contrário, é voltar atrás. Arrepender é voltar. Arrepender é você estar numa direção, você volta atrás para se arrepender. Jesus está mandando, então Jesus está dando um conselho para a igreja. Conselho: ser, pois, zeloso e arrepende-te. Para arrepender. Esse 19 ele deixa bem claro para nós, seguidores da palavra de Deus, que essa palavra ser zeloso é ser cuidadoso. E o que mais está tendo nas igrejas, eu falo geral, é falta de zelo. Falta de zelo. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu peguei um cheque, entreguei nas tuas mãos, peguei. Você tem que zelar por ele. Você vai ser tomado conta dele. É a mesma coisa hoje, as contribuições. Deus manda que as lideranças sejam zelosas pelo aquilo que entra, que no caso as contribuições, no caso a oferta que Deus ordenou que tem que ter. A igreja precisa de contribuição, a igreja precisa pagar as suas contas. Aqueles que vivem do Evangelho devem viver do Evangelho. Eles têm que ser mantidos por todos nós que somos crentes. Então, tem que zelar por aquilo, tem que ter zelo. Agora imagina quando Jesus voltar, aquelas pessoas que não zelaram pelo aquilo que entrou de contribuição, aquilo que entrou. Zelo. Por isso que Jesus está repreendendo que o descuido espiritual. Agora esse descuido aqui não é só para pastor, não é só para líder, não, é para todos. Para todos nós. Esse ser zeloso aqui é para todos. Para todos. Porque o 20 já deixa bem claro que eis que estou à porta e bato. Aí nós vamos para o verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Olha que a misericórdia dele de novo. Ele está batendo, ó. O outro fala: ser, pois, zeloso e arrepende, de arrependimento. Arrepende e estou batendo. Como que ele está batendo? Ele está batendo com a sua mensagem. Como que ele está batendo? Quando você vai à igreja e tem um homem temente de Deus pregando a palavra, Jesus está batendo no coração de todos. Todos, inclusive do morno, que é o tema da carta à Laodiceia, a igreja morna e convencida. Aquelas pessoas que estão mornas e convencidas dentro da igreja, Jesus, por muita misericórdia, Jesus está assim, ó, batendo. Em qual porta? A porta do coração, para ele entrar. Porque Jesus, Deus, ele não arromba a porta, ele pede para entrar.
Está percebendo que o Evangelho não é por força nem por violência? Está percebendo que o Evangelho, Jesus, ele bate para poder entrar na vida de alguém. Ele bate para poder entrar na vida de uma pessoa, de uma família, dentro de uma igreja. Olha o que Jesus diz aqui no verso 20, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus é educado. Jesus, ele tem ordem e decência. Jesus, ele não arromba a porta. Jesus, ele é contrário ao diabo. O diabo, ele arromba a porta. O diabo, ele arromba a porta, ele entra numa família, ele entra na vida de uma pessoa, ele coloca a pessoa a servidão, coloca a pessoa a escravo. Escravo da prostituição, escravo das drogas, escravo do pecado, escravo da bebida, escravo da prostituição. Então, Jesus, no verso 19, no verso 20, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Como que você ouve a voz de Jesus? Nas pregações. Como que você ouve? Como que você ouve a voz do Senhor Jesus? É quando você abre a Bíblia e lê. Você quer ouvir a voz do Senhor Jesus? Você quer ouvir a voz do Senhor Jesus? É só abrir a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você medita na Bíblia, você começa a entender a Bíblia, é Jesus falando para você. Não precisa ficar inventando, vou ficar inventando nas igrejas aí, profecia para lá, profetada para cá, as pessoas querendo ver através de sonho, quer ver através de anjo, quer ver através de... Se você quiser ouvir Jesus falar com você, é só abrir a Bíblia, meditar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta é nós que temos que fazer isso. Está vendo a responsabilidade humana? A resposta humana tem que ter. Tem que ter. Eu vou repetir. Tem muitas pessoas que estão destruídas, tem muitas pessoas que estão escravizadas, porque não tem uma resposta humana para Deus. Se nós não tivermos uma resposta para Deus, meus irmãos, nós vamos sofrer. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, ó: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta é nós, é a resposta humana. Abrir a porta, aí Jesus dá uma promessa, isso é promessa: eu entrarei. Olha que coisa linda. Se houver uma resposta humana, o que acontece? Ele entra. Ele entra para quê? Para arrumar aquela casa, para limpar aquela casa. Nós somos uma casa. Quando ele bate no meu coração, eu abro o coração, ele entra, e o que ele vai fazer? Ele vai começar a limpar a minha casa, ele vai começar a tirar a amargura, ele vai tirar a violência, a inveja, ele vai tirar o pecado, ele vai começar a limpar-nos do pecado, o amor ao mundanismo. Mas por quê? Porque nós temos que abrir o coração para ele. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, então se alguém, significa o quê? Que todos os seres humanos são dignos de conseguir a salvação, desde que abre a porta para Jesus. Pode ser a prostituta, pode ser o efeminado, pode ser o traficante, pode ser o feiticeiro. Se abrir a porta do coração para o Senhor Jesus, se eles vierem ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus entra e cearei com ele. O que é cearei com ele? A palavra cearei vem de cear. É como se fosse você me convidasse para almoçar na sua casa,
Eu entro na sua casa para almoçar na tua mesa com você. Cearei. Jesus entra e vai cear com você do bom e do melhor. É como você, imagina você e uma pessoa que você mais gosta, sua mãe, ou um colega. Você vai, chama sua mãe, chama o seu colega para vir almoçar na sua casa. Aí você vai na feira, você vai comprar lá uma carne para fazer, você vai trazer lá você vai preparar uma comida boa naquele domingo. A sua pessoa que você convidou vai vir, você vai ficar satisfeito, porque está almoçando na sua casa uma pessoa que você simpatiza, uma pessoa que você tem amor, uma pessoa que você tem prestígio. Então a Bíblia diz aqui no final do verso 20: eu entrarei na sua casa e cearei, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Então você que está nos assistindo e não conhece a palavra de Deus e veio aqui por convite de alguém, de alguns seguidores que está aqui com a gente, e está com o coração fechado, angustiado, está com o coração angustiado, fechado, essa palavra que o pastor está falando está indo de contra você neste momento, que quer conhecer a palavra de Deus, que quer que Deus entre na sua casa e limpe, está sentindo uma angústia, uma tristeza, algo profundo que somente Deus pode limpar. Não saia desse estudo. Está quase terminando aqui, mas no final, o pastor vai fazer uma oração específica para você que quer que Deus entre, né, pastor, no seu coração, na sua vida e faz aquela limpeza de dentro para fora. Verdade, por quê? Porque aqui no verso 20 Jesus também está oferecendo a sua salvação, Jesus está, no verso 20 nós encontramos tudo do bom e do melhor para nós. A única coisa que nós temos que fazer é uma resposta humana. É uma obrigação do ser humano ter uma resposta para Deus, porque Jesus já fez tudo. Jesus, ele deixou sua coroa no céu, ele deixou nos céus, ele veio aqui como homem, morreu numa cruz, ele ressuscitou, ele subiu para os céus, ele deu o seu Espírito Santo para ficar cuidando da sua igreja, e um dia ele vai voltar, ter o arrebatamento da igreja. Então, todos os benefícios ele já fez para nós. E aqui no verso 20 ele está oferecendo a salvação. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O verso 20 é um benefício, é uma herança, é um tesouro que nós temos. E o 21 fala, ao que vencer. O 21 ele vem repetindo em todas as cartas, em todas as sete cartas vem essa expressão, ao que vencer. Eu sempre falo, quem vence? Quem vence é o que luta. Quem vence é o que chora. Quem vence é aquele que arregaça as suas mangas e vai ao encontro do labor. Tá cheio de crente assim dentro de casa, tá cheio de crente assim, esperando Jesus fazer tudo. Tá cheio de crente que não quer saber de orar, que não quer saber de jejuar, que não quer saber de ler a Bíblia, somente vai na igreja na Santa Ceia, ou só vai na igreja uma vez por semana, vai ver como é que a igreja está, ou vai ver como é que tá as coisas dentro da igreja. Mas a Bíblia diz assim, ao que vencer. Ao que vencer aqui, são aqueles crentes que estão lutando mesmo. Está lutando. Que às vezes pode até que ter uma falta de alguma coisa, às vezes pode faltar alguma coisa. Mas ele não larga de jejuar, ele não larga de orar, não larga de ler a Bíblia Sagrada, ele pode estar passando pela luta, pela dificuldade. Ao que vencer. Gente, isso aqui também é uma advertência. Uma advertência.
Jesus está dizendo aqui, ao que vencer. Isso vale para todos nós. Para que saímos do comodismo, para que saímos da preguiça espiritual, para que saímos de toda preguiça espiritual. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha aqui, no meu trono significa o quê? Que nós vamos reinar para nunca mais ser escravo. Nunca mais ser escravo. Jesus é tão humilde. Jesus é tão humilde que Ele vai nos dar o direito de até sentar no trono dele. Ele é rei. Ele é rei. Ele é rei. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Que Ele vai te dar a honra de você sentar no trono. Agora eu te pergunto: qual é dos humanos? Qual é o rei que tem essa coragem de fazer isso? De colocar um súdito sentado no seu trono? Os humanos não fazem isso. Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia, Dario, o rei da Pérsia, os imperadores romanos, não tem deles, a soberba é tão grande, a glória deles, eles pensam que essa glória é tão grande para eles, que eles jamais, agora nós vamos ter o acesso, até mesmo de chegar lá na Nova Jerusalém, o trono dele vai estar lá com ele, e você vai poder fazer uma visita no trono dele e até mesmo se assentar. Olha aqui. Aí tem uns ignorantes que podem ouvir e dizer assim, mas isso aí é figurativo. Isso aí é figurativo. Eu espero estar lá na Nova Jerusalém. Eu creio, eu tenho plenamente certeza disso. Que eu vou estar na Nova Terra, e lá vai ter a capital da terra, que é a Nova Jerusalém, vai ter muros para entrar e sair, e eu vou estar lá diante dos nossos irmãos que já morreram, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, João, Tiago, os apóstolos, os cristãos, e eu vou ter acesso de chegar perto do Senhor Jesus e até assentar no trono dele, não para que jamais, que o rei é só ele, mas ele, tanta humildade dele, que ele vai dar-nos acesso. Olha o verso 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assente comigo no meu humildade, reinar para nunca mais ser escravo. Aí Jesus fala assim, ó, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Olha que coisa linda. Olha a humildade da Santíssima Trindade. Deus sendo Pai, sendo o Senhor Jeová. Jesus tem acesso a sentar ao trono de Deus, porque Ele é Deus. E Jesus vai nos dar o privilégio de assentar no trono dele, para nunca mais sermos escravos, porque isso é a humildade dele. Isso prova a humildade dele. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. A última advertência às 7 igrejas, escuta isso aqui para finalizar. Escuta isso aqui. Nas 7 igrejas tem esse último versículo também. Observou isso? Observou que nas 7 igrejas tem um versículo 21, um versículo 22, ao que vencer, versículo 21. Ao 22 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, novamente mostra o governo do Espírito Santo sobre a igreja. Jesus está ditando as cartas para que o apóstolo João escrevesse, porque o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, Jesus, ele visita João na ilha de Patmos e manda ele escrever as 7 igrejas. E nas 7 igrejas mostra a unidade perfeita entre o Senhor Jesus e o Espírito Santo. O Senhor Jesus e o Espírito Santo.
Jesus ditando as cartas, mandando as regras para a igreja, e o Espírito Santo pairando sobre a igreja, o Espírito Santo doutrinando, o Espírito Santo colocando suas repreensões, suas advertências, suas muitas bênçãos, seus muitos benefícios em favor da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o último versículo, às 7 igrejas. Então dá para ver claramente a perfeita unidade, a perfeita união da Santíssima Trindade. Ouvir é praticar. Praticar. Não basta ser ouvinte. Não basta ser ouvinte. Eu vou pegar um versículo rapidinho aqui para fomentar essa passagem, que diz assim, Tiago 2,23. Tiago, anote aí, Tiago 2,23 diz assim, ó: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu próprio rosto. Ou seja, você chega lá no espelho e você vai ver o seu rosto, você está tão acostumado com o seu rosto que você vê que nada muda, você vê que é você mesmo. Então, se alguém é ouvinte e não pratica a palavra, é semelhante a um varão que olha no espelho e vê que é você mesmo. Então, tem que haver prática. Não basta ser ouvinte do Evangelho, tem que praticar as obras, praticar o amor, praticar o louvor, a adoração, praticar a palavra, praticar a contribuição. Para a igreja ter crescimento tem que ter contribuição, tem que praticar. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É o último versículo, é a última mensagem para 7 igrejas do Apocalipse. E termina com: quem tem ouvido, ouça o Espírito Santo diz à igreja. Então, se você nos acompanhou do início até aqui, isso quer dizer que você quer mais de Deus, se conectar mais com Deus. E se você está chegando agora, eu peço a você nesse momento que preste atenção nesse momento agora, isso que eu vou falar, isso que o pastor vai fazer aqui. Então, para o que você está fazendo de agora, guarda o caderninho, caneta, foca os teus olhos aqui na telinha, na tela da sua televisão, presta atenção neste momento. Mesmo se a pessoa não estiver aí do teu lado, que não é cristão, ou uma pessoa que você deseja levar para a igreja, dentro da sua casa, família, filhos, irmão, pai, não sei, mas você ora há anos para essa pessoa se converter, porque no versículo 20, o Espírito Santo fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, Deus entrará. Então fecha os teus olhos nesse momento. Pastor, você pode fazer oração para que o Espírito Santo possa invadir de uma forma assim correta, não na forma invadir, entrar no coração das pessoas que necessitem. Você neste momento está necessitando de Deus. Fecha os teus olhos e o pastor vai fazer uma oração para a gente aí. Você que está aí, quem sabe no cárcere, preso, ou quem sabe está numa cama, enfermo, quem sabe está doente, quero fazer essa oração exclusivamente para você e para a sua salvação. Essa palavra foi impactante, essa palavra foi de uma riqueza na tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui foi entregue, ó Deus, as sete mensagens, as 7 igrejas da Ásia. E agora, Senhor, o último episódio das 7 igrejas está sendo escrita agora. Está sendo, ó Deus, escrita com a tinta que é o sangue do Senhor, nos deu essa mensagem para que essas pessoas sejam abençoadas.
São pessoas, meu Deus, que eu não sei aonde estão agora. Pessoas, quem sabe, encarceradas dentro de uma prisão, dentro de um presídio. Quem sabe agora, Senhor, eu estou pregando para pessoas que estão doentes numa cama. Quem sabe agora eu estou falando para uma pessoa que é religiosa. Jesus, esta pessoa foi impactada com esta mensagem, esta pessoa viu que aqui há seriedade, que aqui há profeta, que aqui há servo de Deus, que aqui há homem de Deus. Deus abençoa essas pessoas, abençoa, meu Deus, salvando, libertando. Coloca as tuas mãos sobre as famílias, meu Deus. São famílias, são pais, filhos, esposa, restaurando a família, restaurando os casamentos, restaurando as casas, ó Deus. E eu quero também pedir cura divina, meu Deus. Cura agora. Cura aquelas pessoas que estão doentes numa cama. Cura agora câncer. Cura agora, meu Deus, doença na cabeça, no cérebro. Cura agora doença nos ossos, doenças no sangue, doenças, ó Deus, no tronco, em todos os membros, no pulmão, doença no coração, doença no rim, doença da coluna, doença, meu Deus, da parte física. Eu repreendo o espírito de enfermidade e declaro curado, salvo, liberto, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém e amém. E por favor, leva essa palavra ministrada por Deus, usado o pastor Antônio, leva essa oração, esse programa para mais famílias que necessitam de Deus, de ouvir a palavra de Deus, nos ajudando, se inscrevendo no canal, curte, ativa o sininho, deixe seu comentário, o que você achou desse estudo, o que você achou. O pastor vai estar lendo todos os comentários, vai responder para vocês. Não deixe de escrever um comentário, o que você achou do estudo, dessa 7 cartas das igrejas, seja você daqui do Brasil, seja você de fora do Brasil. Não sei de onde você é, mas eu creio que a inscrição vai alcançar vocês. E não deixe de se inscrever no canal, porque vai ter muito vídeo maravilhoso. E em breve nós vamos estar aqui passando outro episódio, novo que vai abrir. Não vou falar ainda, porque a gente está orando para que Deus possa revelar para a gente, mas em breve vai ter um novo vídeo para a gente entrar aqui, se aprofundar mais com Deus. Que Deus abençoe vocês, graça e paz, e até a próxima.